Agosto de 1961. O mundo vivia a Guerra Fria. Explodir bombas atômicas era o meio de Estados Unidos e União Soviética mostrarem um ao outro sua força. Em Berlim, a crise que levaria à construção do muro crescia, com a ameaça de um confronto armado. Na América Latina, Fidel Castro e Che Guevara, os heróis da Revolução Cubana, despertavam paixão e ódio. Cuba, 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 andou na contramão, vai descansar no paredão. Cuba, 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 andou na contramão, vai descansar no paredão. Na jovem Brasília de J.K. Niemeyer, o presidente agora era Jânio Quadros, que se elegera com o apoio da direita. Varre, 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 vassourinha, varre, varre a bandalheira, e o povo está cansado de sofrer dessa maneira. Surpreendendo a todos, Jânio começa a praticar uma política externa independente. Documentos da CIA naquele período revelam que os Estados Unidos acreditavam que Jânio, com a sua pretensão de alcançar um acordo entre americanos e cubanos, era, segundo eles, um apologista de Fidel e da Revolução. As pressões norte-americanas crescem. Na reunião da OEA em Punta del Este, o Brasil, que combatia a decisão de decretar o bloqueio a Cuba, troca de posição e abstém-se. Na delegação brasileira, o jovem governador gaúcho Leonel Brizola não aceita o recuo e retorna ao Brasil. Somos contrários a qualquer ideia de intervenção em Cuba. No dia 18 de agosto, Jânio condecora Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, desencadeando forte reação da direita. Lacerda vai à TV e acusa Jânio de estar preparando um golpe. O governo praticava uma política exterior cor-de-rosa, da chamada linha do mais para lá do que para cá. Disse-me então o ministro da Justiça que já havia sondado 2 ministros militares e que restava um terceiro, e pediu-me que o sondasse. Na manhã seguinte, na saída do desfile do Dia do Soldado, Jânio toma a decisão que marcaria a história brasileira. Atenção, atenção! A posse do vice-presidente João Goulart, então o mais destacado seguidor de Getúlio Vargas e presidente nacional do PTB, detona uma grave crise militar. Liderados pelo Marechal Odílio Denis, o trio de ministros militares decide impedir o cumprimento da Constituição e conspira para vetar a posse de Jango. Por todo o país surgem reações. O ex-presidente Juscelino Kubitschek critica o ministro. O Marechal Henrique Lott, vencido por Jânio nas eleições, lança um manifesto em defesa da legalidade. Leonel Brizola primeiro adota uma posição cautelosa, por imaginar que Jânio havia sido deposto, e tenta inutilmente contato com o ex-presidente. Nós, gaúchos, estávamos dispostos a acolher o presidente Jânio Quadros no Rio Grande. Se a sua renúncia tivesse sido motivada por pressões. Brizola logo pressente que será preciso resistir com outras armas, além dos protestos, e ordena que a Brigada Militar Gaúcha tome posições para defender o Palácio Piratini. Com sacos de areia e coragem, Porto Alegre começa a preparar-se para resistir ao ataque dos golpistas. Avante, brasileiros de pé, unidos pela liberdade. O terceiro exército, sediado na capital gaúcha, vacila. E por ordem de Brasília,
fecha as rádios que transmitiam o manifesto de Lott. Brizola, percebendo que a resistência será silenciada, assume o controle da Rádio Guaíba, a única das emissoras que continuava no ar. A brigada toma posições para defender os transmissores, enquanto os microfones são levados para os porões do Palácio Piratini. É o início da cadeia da legalidade. Não desejamos a desordem, pois nós queremos a ordem jurídica e constitucional. Não desejamos o caos, não desejamos a luta. Nós queremos que reine a paz. Os momentos vão se tornando dramáticos. Uma coluna de tanques desce em direção ao Palácio Barricado. Radioamadores interceptam mensagens militares falando em bombardear Porto Alegre. Na base aérea de Canoas, os jatos Meteor são preparados, enquanto junto ao Guaíba, no telhado do palácio e nas torres inacabadas da Catedral Metropolitana, a Brigada Militar se prepara para enfrentá-los com armas leves e antiquadas. O escritor Oswaldo França Júnior, na época piloto de um dos jatos, recordou numa entrevista: a gente ia pulverizar o palácio. Ou seja, o armamento que tinha era para pulverizar o palácio mesmo. Colocar umas bombas, foguetes, os aviões, né? E ficamos esperando chegar a hora do dia amanhecer. A gente sabia que ia matar muita gente, porque é lógico, você para atacar um palácio, muitas bombas, muitos foguetes caem na periferia. Então muitas pessoas iam ser atingidas. O Brizola estava lá com a família, estava cercado de gente, estava muito armado, mas não adiantava o ataque do nosso tipo de avião, não adiantava. Podia ser que um ou outro avião caísse, mas isso não ia impedir o ataque e a destruição do palácio. Esse movimento de apoio, que é formado principalmente dos sargentos, fez o seguinte: eles fizeram uma atitude muito inteligente, eles impediram a decolagem dos aviões. Como que impediram? Eles esvaziaram os pneus dos aviões, ou seja, então os aviões ficaram impedidos de decolar, na hora do ataque. Machado Lopes, comandante do Terceiro Exército, se vê diante de um impasse. O general Oromar Osório, comandante da 1ª Divisão de Tanques, já partira para o norte, disposto a enfrentar o golpe. Peri Bevilacqua, comandante de Santa Maria, ameaçava fazer o mesmo. Machado Lopes, isolado, então resolve ir a Brizola. Brizola ignora se o general vem apoiar a legalidade ou dar-lhe um ultimato. E prepara-se para um gesto desesperado. Aqui resistiremos até o fim. Podem atirar. Que decolem os jatos. Que atirem os armamentos que tiverem comprado à custa da fome e do sacrifício do povo. Joguem essas armas contra este povo. Estaremos aqui para morrer. Em resposta ao chamamento do governador, uma multidão vai se formar diante do Piratini. Ele deixa os microfones para reunir-se com o general, disposto a prendê-lo se recebesse um ultimato. Mas Machado Lopes veio trazer a adesão dos militares. Em pouco tempo, as armas potentes do exército mostram que o jogo virou. Canhões antiaéreos substituem as metralhadoras portáteis. Já não será fácil atacar. O Terceiro Exército anuncia que não mais cumprirá as ordens dos golpistas. Agora, o confronto não será mais contra o povo desarmado. Brizola pede a Jango que apresse seu regresso, que vem sendo feito com inúmeras escalas. A população civil alista-se. Voluntários recebem armas e os gaúchos piochados treinam para o combate. Mas a legalidade está sendo traída. Na madrugada de sexta-feira, uma semana após a renúncia, o Congresso vota às pressas uma emenda parlamentarista, retirando os poderes da presidência. Tancredo Neves, líder do PSD, vai encontrar-se com Jango em Montevidéu e pressiona o presidente a aceitar o golpe parlamentar, sob o argumento de que, do contrário, correria sangue. Jango, um homem pacífico, abate-se com o quadro que Tancredo descreve. Naquela noite chega a Porto Alegre, saudado por Brizola e pelo povo, mas, estranhamente, chega calado. Depois de saudar a multidão,
Jango revela a Brizola que havia aceito o parlamentarismo. O governador argumenta que o dispositivo golpista havia ruído e que agora as tropas legalistas tinham força para subir o país, apoiadas pelo povo, garantindo o cumprimento da Constituição que o Congresso violara. Inutilmente, Jango não iria defender o poder à custa de um confronto. Algumas escaramuças ainda ocorreriam. O porta-aviões Minas Gerais e outros navios de guerra são deslocados para o sul, e o Terceiro Exército e a Brigada tomam posições para repelir um desembarque. Não havia mais, porém, condições políticas para o golpe militar. Um número cada vez maior de quartéis recusava-se a obedecer aos golpistas. O último gesto desesperado dos golpistas é abortado quando fracassa a Operação Mosquito, que pretendia abater o avião que conduziria o presidente a Brasília. Jango começa a serenar os ânimos e apelar para a união. Trabalhadores, estudantes, jornalistas, povo, classes conservadoras, clero, civis e militares, todos se confraternizaram nessa luta extraordinária pela manutenção da paz e pela legalidade. No dia 7 de setembro, sem os poderes que entregara Tancredo, seu primeiro-ministro, Jango sobe a rampa do Palácio do Planalto. A 2.000 quilômetros dali, o cansado guerreiro que enfrentara a força para defender a lei era homenageado pelo exército na única solenidade militar daquele dia. Cumprimos com o nosso dever. Não fizemos uma revolução. Apenas assumimos uma atitude de inabalável resistência. Decidimos não abrir mão da nossa autonomia e procuramos lá não apenas resguardar as liberdades públicas e individuais, garanti-las sem permitir que alguém atentasse contra elas, como também resolvemos nos opor ativamente contra a tentativa de alguns grupos militares e alguns setores das velhas oligarquias políticas brasileiras procuravam cometer contra a ordem jurídica, contra as liberdades e contra a ordem constitucional em nosso país. Neste país sem heróis, milhões de brasileiros ali e pelos 40 anos que se seguiram já tinham seu comandante. Ando a galope do vento, cruzando o pampa enorme. Sou a coxilha que dorme, solita, no descampado. Sou um mugir triste do gado, indo ao rumo das aguadas. Sou noites enluaradas deste meu chão colorado. Saí das entranhas da terra, sou um pouco de areia e lama. Ouço uma voz que